quais as principais novidades do Android 15? O Android 15 tem algumas novidades bem legais. Uma delas é o espaço privado, que te deixa esconder aplicativos e informações mais pessoais. Será que nós precisamos de um smartphone novo? Será que aquele smartphone antigo ainda tem como dar uma sobrevida para ele? E tá aqui o meu velho de guerra, né? Para mostrar um pouquinho sobre esse assunto, sobre essa questão. Estou aqui com um smartphone antigo que está rodando o Android 15, tá? Android 15 rodando nesse aparelho. Tudo bem, hoje em dia existe obsolescência programada, um smartphone aí é feito para durar, digamos assim, 2 anos no máximo, 5 anos aí. Ele poderia durar 5 anos, mas as operadoras, as empresas, as fabricantes querem que a gente troque de aparelho rapidamente, quer que a gente troque aí a cada 2 anos, 1 ano, 2 anos no máximo. Esse aparelho aqui, ele me foi quase que dado, né? Na verdade, ele era um aparelho que ele foi do meu pai, só que meu pai foi furtado, teve ele furtado, eu estava tomando um café da manhã, meu pai teve esse aparelho furtado. Mediante essa questão, que ele teve o aparelho perdido e tal, ele conseguiu anotar a placa, né? Anotar a placa da pessoa que tomou café da manhã e levou, furtou o aparelho do meu pai. E eles deram, a polícia começou a fazer uma investigação e depois de um tempo, não lembro se chegou a ser 1 ano, eles conseguiram recuperar esse aparelho aqui para o meu pai, né? Que aparelho é esse que está rodando o Android 15 de alguns anos atrás? E ele está bom? Está ruim? Bom, posso te dizer que o Android 15 está rodando muito bem nele e ele não tem suporte natural da fabricante, automático da fabricante, para o Android 15. Na verdade, rodar um Android 13 nele já foi um desafio. E aí eu já vou falar que aparelho é esse e essa luta, como é que foi? Recuperaram o aparelho, a polícia investigou, descobriu que o cara trabalha como motoboy, mora em uma cidade de diferença, né? Tem uma cidade entre a cidade que ele mora e tudo mais. Mora com o pai, trabalha, não precisava ter feito isso, furtou. Então, por ser réu primário, fizeram um acordo com ele e tudo mais, ele devolveu o aparelho. O aparelho não estava com a digital funcionando, mas a tela estava funcionando, estava um pouquinho gasto. Nesse meio tempo, meu pai adquiriu um outro smartphone. Acontece que o meu irmão teve um problema com o aparelho dele, deixou cair, quebrou, e esse aparelho foi devolvido, meu irmão pegou ele emprestado, só que estava muito lento e tudo mais, acho que ele estava com Android 10, Android 11, não me lembro agora, e meu irmão deu um tombo dele, trincou a tela dele toda. A bateria dele estava viciada, e aí meu irmão resolveu adquirir um smartphone novo, adquirir um iPhone. E ano passado, né, mediante ao meu aparelho principal ter quebrado, na verdade ele está quebrado ainda, eu tenho um OnePlus 9 que está com a tela quebrada, só que ela quebrou de um jeito que ela estragou, que ele não funciona, ele não liga, a tela dele fica toda estranha, e a tela dele original é uns 500, 560 reais para adquirir, né. Eu vou importar porque não tem dela no Brasil. Só tem lá na China e tudo mais, eu ainda não consegui, né, fazer a compra para importar, e aí eu tenho que pagar uns 100 reais mais ou menos para trocar essa tela, porque você precisa de um maquinário para descolar isso aqui, abrir todo um rolê. E aí eu fui e verifiquei que esse aparelho, para consertá-lo, trocar bateria, trocar o display, tudo, 300 reais, 320 reais. Sendo que eu tendo o dinheiro, era imediato. E aí, como meu pai e meu irmão deixaram ele pra mim, eu falei, pode ficar pra mim, se eu arrumar é meu. Não, beleza, pode arrumar pra você. Aí eu gastei 320 reais, troquei tudo dele, troquei digital, troquei tela, troquei bateria, troquei os botões, até os botões estavam dando problema, gastei acho que 30 reais nos botões. Eu troquei primeiro tudo, aí os botões dando problema, o cara falou, se você comprar o sensor de digital, eu troco pra você de graça, porque você trocou o display e a bateria, e eu aproveitei e troquei os botões também. Tá novo. E aí eu fiz a instalação de uma custom ROM e ele está funcionando perfeitamente. Lógico, no meu caso valeu a pena consertar esse aparelho, porque demora um pouco para eu consertar. Tenho dinheiro, tenho limite para adquirir. Demora 2, 3 semanas para a tela chegar. A tela chegou, eu ainda tenho que ir lá e pagar para o cara fazer a troca. Então, esse aqui foi na hora, né?
Eu tive o dinheiro, eu fui lá e em uma horinha eu já estava com o aparelho ali bom em mãos. Outra, ele é um aparelho antigo, ele é um Redmi Note 8, ele é um aparelho que novo atualmente é raro encontrá-lo, mas ele está custando ali uns 550, 600 reais. Não valeria a pena eu consertá-lo, talvez, ou eu adquirir para consertar se eu fosse pagar por ele. Só que como eu ganhei esse aparelho e ele estava com a bateria ruim, o que eu gastei para consertá-lo valeu a pena. Foi um custo-benefício porque para o meu uso no dia a dia, ele serve para quase tudo. O Android 15, como que eu fiz a instalação? Eu fiz o desbloqueio de bootloader da Xiaomi, que ele tinha MIUI ainda, e eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como desbloquear o bootloader para você fazer o processo. Eu fiz também no meu tablet, eu tenho um Redmi Pad aqui, e dá para fazer via Windows por máquina virtual. Eu não precisei fazer a instalação de Windows aqui no meu computador. Eu consegui fazer a instalação, passar ele, né, via USB e tudo mais para máquina virtual. E acontece que esse aparelho está super rápido. O único problema dele é a câmera. A câmera dele é fraca, já era fraca naquele tempo. Eu consigo utilizar o Open Camera, eu consigo utilizar algumas coisas para ele ter uma otimização melhor. Mas a câmera dele é fraca. Antigamente eu fazia a gravação utilizando o meu smartphone, porque esse aqui grava em 4K. E ele, em 4K, eu consigo colocar ele num pedestal e gravar eu aqui de costa para o computador, mostrando o meu setup, igual eu fazia antigamente. Com esse aparelho eu não consigo fazer isso. Mas ele acessa apps de banco, digital está funcionando numa boa. Eu estou com a Custom Evolution X atualmente. Aí você me pergunta, Raik, é tranquilo utilizar uma Custom? É seguro? E aí eu te digo que sim. Você ouviu falar recentemente, o Google vai tornar o desenvolvimento do Android mais privado? Eu falei aqui no canal, eu fiz vídeo a respeito disso. O que acontece? A Google ela mantém um projeto AOSP, que é o Android de código aberto, funcionando em pleno vapor, com código no GitHub, para qualquer um poder ajudar no código e tudo mais, só que ela diz que as contribuições de terceiros são mínimas. A partir disso, ela vai atrasar um pouco essa entrega. Por quê? Projetos como a LineageOS pegam o Android de código aberto e fazem a sua customização, a sua própria ROM customizada, o seu próprio Android a partir daquele projeto de código aberto do Google. E a partir da LineageOS que pega e faz a sua custom ROM, a sua ROM customizada, quase que do zero ali, pegando o AOSP, que vem os demais projetos, CR Droid, Evolution X, Havok OS, entre outros. E a partir disso nós temos esses projetos disponíveis no GitHub. Então, CR Droid, Evolution X, Aeron OS, existem alguns projetos que são sim confiáveis. O código está disponível no GitHub. Se você não entende de código, joga o código aí para uma IA analisar. Mas tem programadores, tem muita gente que analisa. Então são projetos confiáveis sim. A questão é, se você fizer root no aparelho, aí sim que a gente tem problemas com apps de banco. Mas eu não tenho, eu tenho um app da Caixa aqui, eu tenho um app Nubank, Banco Inter, diversos outros. Eu não tenho nenhum tipo de problema com a utilização de apps de banco, nenhum programa. Existem alguns apps como o Mercado Livre, que eu não utilizo aqui, eu utilizo mais no tablet, que se você tiver com o modo desenvolvedor ativo, ele não funciona. Então você tem que desativar o modo desenvolvedor para poder fazer a utilização aí do Mercado Livre. Mas apps de banco funcionam numa boa, não tenho nenhuma dor de cabeça quanto a ele. É lógico, eu vou consertar esse aparelhinho, inclusive se você quiser me dar uma ajuda aí, um joinha, mandar um pix, algum valor vai me ajudar muito, que eu pretendo consertar ele talvez agora meados de maio, junho, né? Porque eu ainda não consegui chegar no valor. A tela dele, se fosse só a tela, seria barato, seria R$ 375, R$ 400, né? Mas tem a bendita taxa de 60%, porque ele já excede $50, aí eu pago quase R$ 600 para trazer a tela. Então ainda não consegui, mas em breve eu pretendo, né? Porque pegar e dar R$ 600 aí, 600 pila de uma vez, 500 e pouco, não sai em conta. Ele está quebrado desde 13 de outubro, tá? Eu ainda não consegui fazer, né, o conserto dele, adquirir a tela para fazer o conserto. Então, voltando aqui às custom ROMs, vale muito a pena você ter uma custom ROM sim, revive muito o aparelho, o smartphone. Eu utilizo no meu tablet, meu Redmi Pad, ele veio muito capado,
com uma MIUI que ela foi só alongada, tá? Ela foi, digamos que, esticada para poder funcionar aqui, estar disponível. E aí eu peguei e fiz a instalação, já está há uns 2 anos que eu utilizo ele, não, 3 anos eu acho que eu utilizo ele com Custom ROM. Não me arrependo, entendeu? Foi numa boa. E esse é o Redmi Pad 1, não é o SE não, tá? Ele é melhor do que o SE. A Xiaomi depois tirou alguns recursos, barateou algumas coisas para entregar um tablet mais barato, que é o Redmi Pad SE, mas esse é o antes. O processador dele é MediaTek, foi até difícil conseguir encontrar uma Custom ROM para fazer instalação e tudo mais. Então tá aqui, esse é um aparelho muito custo-benefício, dá para utilizar ainda. Lógico, você que tem um aparelho aí, um exemplo, estão falando aqui no chat, Samsung M23 ainda tem jeito? Note 8, Imortal, sim. O que você tem que fazer? Ver se tem como desbloquear o bootloader do seu aparelho. Cada operador é de um jeito. Desbloqueou o bootloader, pesquisou que tem Custom ROM para o seu aparelho, aí você faz a instalação. Só uma observação: existe um risco mínimo, mas se você pegar uma Custom ROM que não é do seu aparelho, é semelhante, mas não é, e tentar fazer a instalação, você pode bricar o seu aparelho. Então tem que ser a ROM customizada, a Custom ROM certinha para o teu modelo, para o teu processador, tá? Senão você corre o risco aí de perder o seu aparelho, bricar e tudo mais. Então, se for a certinha do seu aparelho, dificilmente vai ter algum problema. Quais as principais novidades do Android 15? O Android 15 tem algumas novidades bem legais. Uma delas é o espaço privado, que te deixa esconder aplicativos e informações mais pessoais. Também melhoraram a proteção contra roubo, tipo se alguém tentar mexer no seu celular sem permissão. E tem um recurso novo para mandar mensagens via satélite caso você precise em algum lugar sem sinal. Quer saber mais sobre alguma dessas novidades? Eu quero saber se é possível rodar um Android 15 no Redmi Note 8, que é o aparelho que eu possuo. Então, oficialmente, o Android 15 não vai rodar no Redmi Note 8. Mas, como ele é um celular bem popular, é possível que rolem versões não oficiais feitas por fãs, sabe? Você tem interesse em instalar uma dessas versões? Provavelmente, mas eu gostaria de saber qual a última versão oficial de Android foi disponibilizada para o Redmi Note 8. A última versão oficial do Android que rodou no Redmi Note 8 foi o Android 11. Você tem interesse em saber mais sobre as versões do Android? Ele foi lançado em que ano? Ele foi lançado em agosto de 2019. ROM customizada, quem tem medo aí, eu vejo pessoas às vezes querendo adquirir um smartphone novo, às vezes seu aparelho funcionaria bem com uma Custom ROM, tá? Você pode utilizar um programa como o Open Android Installer, que eu tenho um vídeo aqui no canal, vai seguir um card na parte final ou na descrição, e você consegue fazer a instalação em diversos aparelhos, diversos modelos aí facilmente. Para os demais tem que recorrer ao terminal, né? Porque existem algumas coisas que só utilizando o terminal mesmo, Fast Boot, ADB e tudo mais. O smartphone, às vezes, novo, pode ser interessante em alguns cenários, mas às vezes você pode trocar a bateria, trocar a tela do seu aparelho. Se o aparelho, a bateria só que tiver ruim, é só trocar a bateria. E você pode dar uma sobrevida para o seu aparelho. Isso aqui seria um lixo eletrônico. E quando eu tiver com esse outro aparelho aqui funcionando, é com ele que eu vou para a rua, porque ele tira foto melhor, grava melhor, e eu vou deixar os bancos aqui. Banco, apps importantes eu deixo aqui, vai ficar em casa. Não vou levá-lo comigo o tempo todo. E esse aqui, o velho de guerra, na verdade esse aparelho é novo, né? Esse OnePlus 9, tem muita Custom ROM para ele, já fiz vídeos aqui no canal, mas ele está indisponível desde 13 de outubro. A tela quebrou de um jeito, meu querido, que não... Você liga, fica uma coisa feia, que não dá pra mexer em nada. Deu curto mesmo nele. A tela foi pro espaço. E é muito raro, tá? Foi, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que eu dei um tombo no aparelho que quebrou. E vocês podem ver que atrás tem um notebook aqui, em breve eu vou estar liberando o vídeo dele, já tá gravado um vídeo. E inclusive qual o sistema que está nele ou quais sistemas. O notebook antigo que eu ganhei, eu vou explicar melhor nesses vídeos. Esse tipo de vídeo aqui vai ser lá pelo outro canal, pelo HiK Linux Tips, porque é mais voltado em hardware, né?